bem? Bom dia. Teremos um debate dinâmico aqui, com o tempo bem calibrado para cada um dos convidados poder expressar suas opiniões sobre um tema que eu tenho, assim, a satisfação, pelo segundo ano seguido, de participar de um evento que coloca a crise climática na prateleira de cima onde deveria estar. E que, por conta do esgarçamento da geopolítica, a palavra cooperação internacional perdeu o sentido, ficou desfocada, e a agenda climática, assim denominada, também perdeu, eu diria, recursos e prestígio diante da agenda das guerras, do orçamento na direção da defesa. Mas a natureza não tem nada a ver com isso, ela responde a estímulos e nós estamos turbinando a crise climática. Em que momento esse debate está acontecendo hoje? Nós estamos aí com os sinais claros de um El Niño forte que pode se tornar um super El Niño, e isso tem a ver com um fenômeno cíclico que recebe estímulos da crise climática. E, curiosamente, um dos setores mais prejudicados no Brasil, dentre vários, por um El Niño forte, vamos ser aqui conservador, é o agro. E a representação do agro no Congresso, do ano passado para cá, se esmerou em promover o desmonte voraz, temerário e judicializável de medidas protetivas do meio ambiente e do clima. Nós tivemos, no ano passado, o licenciamento desconfigurado, nós tivemos esse ano, 2 semanas atrás, 4 projetos aprovados na Câmara que constituem benefícios para os infratores. Eu vou citar um deles, de um deputado de Rondônia, que, numa tacada, isso foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, impede a eficiência do sensoriamento remoto, que é a alavanca tecnológica que tem permitido a redução drástica do desmatamento ilegal no Brasil, e a possibilidade do IBAMA promover a destruição de máquinas e equipamentos no cometimento de ilícitos em grotões do Brasil, onde a logística para você levar aquilo para algum lugar é inviável. Nós estamos vivenciando, por conta do ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, provavelmente a maior crise do petróleo da história. Que efeitos isso terá sobre aquilo que será objeto de algumas mesas aqui, os cenários na direção da desaceleração da crise climática? E, nesse momento, nós estamos, portanto, vendo as calorias bem-vindas que fortalecem a musculatura de uma ideia que ganha força, que é de se priorizar a redução das emissões de metano, que é um poderoso gás de efeito estufa, até 80 vezes maior a capacidade de retenção de calor na atmosfera do que o CO2, com o tempo de vida da molécula do metano mais estreita, e que monetizar a redução das emissões de metano significa gerar emprego e renda e produzir riqueza, transformando o problema em solução, transformando o limão em limonada. É disso que se trata. Então, a gente tem como. Isso já acontece no Brasil em alguma escala importante, foi assunto de uma série que exibimos no ano passado no Jornal Nacional. Como é que você já tem no Rio de Janeiro o Seroped, que é o exemplo maior em termos de volume, de gás metano que é vendido para postos de gasolina, como GNV, e para empresas que querem, no seu relatório de sustentabilidade, dizer: meu gás não é derivado de campos de petróleo e gás, meu gás vem do lixo. Então, isso já é uma realidade, mas precisa acelerar. E a pecuária? A pecuária precisa ser objeto de atenção. Não faltam fundamentações técnicas, o Brasil dá exemplo com Embrapa, a gente tem as soluções. Precisa praticar, a gente precisa aparecer bem no filme. Temos todos os meios para isso. A pergunta é: queremos fazer isso já? A posição desse evento é clara. Não apenas queremos, mas achamos isso absolutamente necessário e urgente. Então, a gente vai dar ensejo aqui ao debate com os nossos convidados. Eu vou perguntar aqui na largada, para a gente aquecer aqui os neurônios, para cada um deles ter... O meu roteiro está 45 segundos, eu acho isso muito pouco. 1 minuto. 1 minuto para cada um fazer um giro de ideias aqui iniciais, um spoiler assim do pensamento sobre
qual é a visão de vocês em relação ao sentido de se consumir mais tempo, energia e recurso na desaceleração da crise climática a partir do foco no metano? Isso faz sentido? E qual seria o efeito prático disso no cumprimento do Acordo de Paris? Vamos de lá para cá? Podemos, Estela? Obrigada, é um prazer estar aqui nessa mesa de estrelas. Obrigada pelo convite. Bom, a gente tem um tempo da crise climática que tem um descompasso muito grande, né, entre o que a gente está fazendo na prática e o que precisa ser feito de acordo com o que os cientistas nos mostram. Então, na verdade, quando a gente assina o Acordo de Paris em 2015, a gente cita ali que a gente precisa conter o aumento da temperatura em 2 graus Celsius para evitar ali os piores efeitos, mas já existe a referência a 1,5 grau. E o que a ciência nos mostrou de lá para cá, e ela se atualiza, é que os nossos tipping points, os pontos de não retorno, na verdade, eles vão acontecer com 1,5 graus, os principais deles, muitos deles. E a gente também descobriu, né, a gente já está vivendo aí anos cada vez mais quentes, a gente já vive um mundo que, ano após ano, tem se mostrado acima de 1,5 graus já. Então, nós somos a geração que já está enfrentando o impacto da mudança climática, nós somos a geração que já tem que se adaptar, que já sofre com os eventos climáticos extremos, e a velocidade das decisões ela não acompanha isso. Pelo contrário, o que a gente tem feito é dobrar a aposta no caminho errado. Então, a gente vê aí a contínua aposta em petróleo, em legislações de retrocesso, como você mencionou, e esse descompasso é o que precisa resolver, e o metano eu vou deixar para os outros panelistas explicarem como ele pode ser uma alternativa, um caminho para a gente acelerar essa resposta. Béssima, aperitivo, 1 minuto. O Tratado de Paris era para que não ultrapassássemos 1,5 grau em relação à temperatura média do planeta até 2100. Nós vamos fazer isso em 2030. Na década de 30, não em 2030. Faltam 60 anos. As emissões continuam, como a Estela mencionou. Há um negacionismo 5.0, que é o pior cenário foi retirado porque as emissões não vão chegar lá. É negacionismo porque os últimos 6 anos tornaram o relatório da IPCC já ligeiramente defasado, e nós estamos envoltos em mistério. Nós não sabemos porque as águas do oceano estão tão quentes há tanto tempo. Perderam a capacidade de absorver carbono? Não perderam. Os eventos previstos para 15, 20, 30 anos à frente já ocorrendo. E, além do mais, muitos defendendo que a sensibilidade climática... O que é sensibilidade climática? Dobra o carbono quanto aumenta a temperatura, que o IPCC estava sendo muito conservador. E descobrindo, como a Estela terminou, para eu terminar também, às vezes o óbvio é bem ululante, como dizia Nelson Rodrigues, se um ponto de inflexão se quebra, seja global, seja da Baía de Guanabara, a probabilidade de outros pontos de ruptura quebrarem aumenta. E se outros pontos quebrarem, a probabilidade de muitos outros pontos aumenta. Então, nós estamos frente a uma situação muito mais grave, e a inércia se mantém, frase essa, que eu encerro, demonstrável pelo fato de que a cada ano a gente bate o recorde de emissões. Henrique, por favor. Perfeito, vou tentar ser breve. Eu acho assim que, de fato, a gente já está próximo a ultrapassar uma meta que era para 2100, infelizmente, e a gente está nesse cenário de crise climática, e existem algumas soluções que não foram implementadas até hoje, que nos dariam tempo para a gente se adaptar e para a gente mitigar o máximo possível e não deixar ultrapassar 1,5. Mas eu queria começar falando que essas soluções, como a mitigação de metano, que é a principal, ela não substitui a necessidade da gente fazer transição energética, da gente zerar desmatamento. É o nosso fracasso em ter feito isso durante 5 décadas que nos trouxe ao ponto em que estamos, onde a gente tem que fazer transição energética urgente, a gente tem que zerar desmatamento urgentemente e
mitigar metano. Uma coisa não substitui outra, não existe bala de prata. A gente tem que fazer tudo, porque senão, nós em 2100 a gente não sabe se vai estar aqui ou como. Então, a principal mensagem é, sim, a mitigação desses superpoluentes climáticos de vida curta como o metano, eles vão nos dar tempo, porque eles ficam menos tempo na atmosfera, eles hoje em dia respondem por metade da crise climática, no seu conjunto, só o metano é responsável por 33%, a gente vai falar mais. Então, se você deixa de emitir isso hoje, em 10, 15 anos, essa temperatura não vai estar mais na atmosfera. Então, nesse sentido, permitiria, facilitaria que a gente volte para dentro do que foi acordado. Mas a gente tem que fazer agora tudo ao mesmo tempo, tudo que não foi feito até hoje. Maravilha, Camila. Bom dia, gente, tudo bom? Difícil falar depois dessa mesa, né? Mas eu queria falar 3 coisas, especialmente. Quando a gente está falando sobre velocidade de ação e a gente pensa nas pessoas comuns, o maior desafio é combinar a velocidade da vontade política com a velocidade da necessidade das pessoas. Sem saber, as pessoas acabam sendo uma das maiores contribuidoras para o problema, porque a vida que é vendida para elas é uma vida que polui. É a vida prática de o plástico que você descarta toda hora, a vida plástica de você não ter coleta seletiva na sua cidade. Eu moro em São Paulo e menos de 3% do resíduo da cidade tem coleta seletiva. Tipo, eu não tenho escolha. Mesmo que eu seja uma cidadã que pensa, a minha cidade não está desenhada numa infraestrutura que me ajude a ser melhor para o meio ambiente. Eu acho que as pessoas, a nossa missão agora, e talvez meu segundo ponto nosso principal compromisso precisa ser mobilizar as pessoas para que elas sejam capazes de fazer escolhas melhores, de quem as representa, mas, sobretudo, as escolhas pessoais. Não é mais sobre, numa sociedade em que você tem valor pelo que você compra e não por quem você é óbvio que você vai querer ser uma pessoa que polui mais. Então, porque você não sabe a diferença de ser uma boa pessoa. Então, eu acho que nesse contexto, a nossa missão é ajudar as pessoas a terem oportunidade de escolher mesmo a vida que elas querem ter, sendo uma vida que faz bem para o planeta. Muito bem. Gente, esse debate da destinação inteligente dos resíduos sólidos terá lugar daqui a pouco. Será a segunda roda. Isso aqui é a abertura. Aí tem o primeiro debate, tem o segundo debate. E é importante a gente registrar isso. O lixo é assunto de prefeito. No Brasil, é um vexame coleta seletiva, é um vexame a remuneração dos catadores apenas pelo que vendem a partir do que coletam, eles deveriam receber pelos serviços ambientais prestados, e compostagem faz parte da solução do metano. Compostagem em escala. A gente tem o baldinho que importamos de Santa Catarina, aqui no Rio de Janeiro, tem uma organização que faz isso, mas numa escala muito insignificante. Nós fazemos parte da solução, dando destinação inteligente para os resíduos orgânicos da nossa casa. Bessema, você é um homem de ciência, mas você vai ter aqui o tempo do jornalismo para dar uma resposta difícil, que eu acho que é o seguinte: qual é o tamanho do descompasso, do fosso entre o que a ciência recomenda, bem fundamentada e lastreada, do ponto de vista do enfrentamento da crise climática, e aquilo que hoje, tua régua medindo hoje, nós estamos fazendo? É gigante, é 7-1. Por isso a importância do freio de emergência do metano e dos outros gases, de supergases. Em primeiro lugar, porque geralmente se pensa nas NDCs como sendo o nosso enfrentamento. Eu sou economista e ciência do clima. O incentivo ao cumprimento das NDCs é nenhum. Então, quando você faz uma conta, estamos indo, porque as NDCs foram apresentadas, qual é o custo de não cumprir uma NDC? Uma NDC é a meta de cada país para reduzir emissões. Qual é o custo de não reduzir? Uma vez discutindo com uma excepcional cientista política, disse: não, Bessa, você está errado. O Tratado de Paris é juridicamente vinculante, então o país se compromete. Você está absolutamente certa, você é cientista política e jurista. Eu sou economista. Qual o custo de não cumprir? É zero. Então, sequer a ideia otimista de que, se as NDCs forem cumpridas, nós ficaremos em 2,6 ou 2,9, dependendo do crivo que você usar,
Isso não é uma ideia verdadeira, porque qual o primeiro-ministro, qual o tomador de decisões, qual o CEO que vai abrir mão do bônus do fim de ano por causa de daqui a 10 anos? Qual o prefeito, governador ou presidente que vai abrir mão da eleição ali na frente por causa de daqui a 10 anos? O sistema de incentivo e desincentivo, não há uma governança global capaz de evitar que, 34 anos depois da Rio 92, cada ano a gente bate o recorde de emissões. E a gente fica discutindo 1 bilhão para financiamento climático, 1 trilhão para financiamento climático, perdão, enquanto subsidia nosso dinheiro de contribuinte, subsidia os fósseis em 7 trilhões todo santo ano. Nosso dinheiro é usado para esquentar o planeta mais rápido. Temos pela frente, mais do que ajustes, uma transformação histórica. Queria te ouvir sobre o teste de óleo-dependência do mundo em função do Estreito de Hormuz. A gente viu o tamanho da encrenca, que é um mundo absolutamente refém de petróleo, e a minha pergunta diz respeito ao quanto isto contribui para a transição energética. Abro um parêntese lembrando que, do meu ponto de vista, é apenas uma opinião, quando a Petrobras fala de transição energética justa, sem metas e prazos, para mim é papo para boi dormir. Transição energética justa, o roadmap para a redução da dependência de combustível fóssil implica em cronograma, senão é protocolo de boas intenções, e de boas intenções o inferno, com cheiro de enxofre, CO2, metano, está cheio. Então, eu queria saber em que medida, na tua opinião, o que está acontecendo hoje no mundo, a partir desse conflito militar e do bloqueio do Estreito de Hormuz, essa notícia favorece ou prejudica a agenda de enfrentamento da crise climática? As duas coisas, mas o poder e o dinheiro se afirmam. De um lado, a necessidade de ter bases mais territoriais para o fornecimento da energia está ficando evidente, e, se possível, com mais soberania e menos dependência. Mas, de outro lado, está aparecendo na mídia do mundo inteiro uma conta que é inconcebível, é uma fake news. A total dependência do petróleo e o custo da gente abandonar o petróleo. Toda hora tem um artigo bom sobre isso. A conta completa é, ok, tem um baita custo abandonar os fósseis. E qual é o custo de continuar usando os fósseis? Aí ninguém fala nada, e é gigantescamente maior do que o custo de começar a acelerar a transição. Então, isso é uma luta política que só será modificada quando o mercado passar a receber um sinal correto dos preços e o custo de esquentar o planeta esteja em tudo que for fóssil. E eu vou aproveitar para acentuar a importância do freio de emergência climática no metano, porque os lobbies são muito menores, quase sempre é o que economista gosta de chamar de win-win-win, ganha, ganha, ganha. É lixão, é pecuária muito mais produtiva, é acabar com vazamentos de metano. O problema que resta é o arroz na Ásia, mas é um problema que a tecnologia poderá enfrentar. Então, nós estamos perdendo feio, mas ainda há tempo de evitar cenários nos quais não é a extinção da humanidade, etc., mas é o sofrimento num nível inacreditável de bilhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. Bom, seguindo o roteiro, eu vou passar a bola para o Henrique. Ele, na primeira participação, deixou claro: priorizar metano como política pública, monetizar negócios para reduzir emissões de CH4 é um excelente negócio. O BSM ratificou isso agora. Mas ele falou, não apenas o metano. Mas a gente está aqui por causa do metano, porque o metano é impressionante. Numa escala de tempo relativamente curta, engrossou o caldo da comunidade científica, pessoas de renome, dizendo é uma rota inteligente porque reduz pressão no agravamento da crise climática. E o tempo, quando você bota o fator tempo, o combate à emissão de metano se torna algo fabuloso, do ponto de vista da lógica. Explica melhor isso para a gente. Por que, quando coloca a variável do tempo, o debate do metano ganha escala?
Perfeito. Eu acho que tem dois elementos temporais que são importantes aí. Primeiro é o fato científico que eu mencionei no início, que o metano dura 12 anos na atmosfera. Então, se você tira esse meio grau Celsius atribuído ao metano, hoje, em 10 anos, você tirou esse calor da atmosfera. Então, esse é um fato científico, ninguém disputa isso. Mas também é o tempo de mitigação. Você mitigar metano numa quantidade considerável, eu vou dar alguns exemplos. Combustíveis fósseis, petróleo e gás, com os preços de hoje, você consegue mitigar 75% das emissões de metano do petróleo e gás a um custo negativo, ou seja, dando lucro para as empresas, ou um preço baixo, que é considerado menos de $20 a tonelada do CO2 equivalente. Isso é muito baixo para os mercados de carbono. 75%. Nós temos exemplos concretos. Canadá diminuiu as suas emissões em 5 anos em 80% de metano. E olha que o setor de petróleo e gás do canadense é tudo menos limpo, né? Mas, especificamente de metano, porque se priorizou regulamentação, conseguiram. Mesma coisa com Noruega, mesma coisa com outros países. A Colômbia é um bom exemplo também no sul global, de um país que regulou as emissões de metano, o setor energético, que está conseguindo resultados importantes. Não sem desafios, mas está conseguindo. Então, a velocidade de mitigação, nesse caso específico que eu te dei, é muito alta. E não é pouco relevante, porque 35% das emissões de metano vêm dos combustíveis fósseis. Mas também resíduos, a gente estava falando mais cedo, né? Soluções como compostagem, elas não só são mais baratas para o município, porque 50% do que vai para o aterro, que muitas vezes aqui, por exemplo, Seropédica está a 70 quilômetros, São Paulo está a 100 quilômetros. O custo do transporte... Diesel. Altíssimo, sem falar das emissões. O custo de operação do aterro, metade do que vai hoje para os nossos aterros é matéria orgânica. Isso não tinha que estar indo. Você pode compostar descentralizado, como aqui no Caju, no Ecoparque da Conlurb. Então, assim, você economiza muito com essas soluções. No caso do resíduos, não é 75% como petróleo e gás, mas é já 40%, tem um custo negativo, ou seja, vai gerar lucro, benefício econômico, além do social, além do ambiental. Então, essa imediatez é muito particular do metano. Então, por isso essa oportunidade. Lembrando que o Henrique vem de Florianópolis. Florianópolis é um assunto que tem que estar no nosso radar, porque foi a primeira e até hoje única capital, e eu vou chamar isso de coragem, de colocar como meta, por decreto, que até 2030, daqui a 4 anos, ou 3 anos e meio, 90% do lixo orgânico não poderão ir para aterro. Tem que ir para a compostagem. E 60% dos recicláveis igualmente. E a Prefeitura oferece incentivos fiscais, remunera a tonelada de matéria orgânica, resto de fruta, legume, verdura, poda de jardim, que deixa de ir para aterro. E o clima ganha com isso. Há uma diferença absurda entre o apodrecimento da matéria orgânica ao Deus dará e o processo de compostagem com as bactérias digerindo rápido o que tem de nutriente por ali. As pessoas precisam saber disso. A Prefeitura, olha, as prefeituras, inclusive do Rio de Janeiro, que é protagonista de várias iniciativas interessantes, mas é omissa em relação à escala, tanto da reciclagem quanto da compostagem, me permitam dizer. Estela é do Observatório do Clima, advogada. Eu li as notas técnicas do Observatório do Clima no ano passado contra o desmonte do licenciamento. Eu li a nota técnica do Observatório do Clima esse ano por conta do que foi aprovado na Semana do Agro no Congresso. Então, Estela, eu queria que você compartilhasse a sua percepção, inclusive com os talentos jurídicos, leitura das leis que você tem, sobre o que está acontecendo com o Brasil, que é um país que está no cabo de guerra. A gente tem a ciência puxando para um lado, o bom senso, me permitam dizer aqui, também puxando para esse mesmo lado da ciência, boa parte dos empresários também entendendo o bom negócio de combater a crise climática sem onerar a destruição da natureza. Mas que congresso é esse e para onde vamos? As notas técnicas refletem o que é o Congresso, que é o atraso, né? A gente tem a capacidade de, a cada legislatura, piorar. Isso que me assusta, que ele não melhora. Inclusive, se você olhar, muitos dos retrocessos que a gente está vendo hoje, a gente conseguiu segurar nos governos anteriores e estão passando no governo atual. Então, é assustador, mas é a consolidação de uma hiperrepresentação, a gente estava falando disso ali no bastidor,
de um setor que tem o pior daquele setor, na verdade, porque a gente tem um agro moderno, a gente tem um agro que entende isso que você colocou, André, mas que está ali pautando os interesses mais imediatos e predatórios e usa a sociedade como fiadora disso. Então, o que a gente teve na chamada Semana de Agro, mas que a gente chamou de Semana da Motosserra, vocês podem chamar de Semana do Crime, Semana da Boiada, porque ela foi tudo menos uma semana desenvolvimento do país, foram 4 projetos que vão custar muito caro para o Brasil, tanto em termos de emissões, mas em termos de segurança. Você abriu a mesa falando desse Super El Niño que está se aproximando, e esses projetos, inclusive, fragilizam o país frente a isso. Desde a questão do monitoramento remoto, que você falou, proibir o uso de imagem, gente, para a gente fiscalizar, é o contrassenso, é na contramão de tudo que o mundo está olhando. A gente tem um país de dimensões continentais e que a gente usa o monitoramento remoto, que é uma tecnologia de ponta que outros países copiam, para tornar efetiva a fiscalização. E a gente proibir isso, obviamente, reforçar a impunidade, E isso vai custar caro para o Brasil. O ano passado, a gente teve recorde de exportação em queda de desmatamento. A gente está voltando a índices aí de 7 anos atrás da taxa de desmatamento. Então, a gente já tem mais do que evidências de que a gente não precisa desmatar para produzir. E o que eu queria deixar como mensagem, eu não sei se eu vou te responder, tá, André? Mas como que é predatório, inclusive, para o próprio setor produtivo, porque a gente é um setor produtivo que depende de um clima estável, então ele está se tornando mais vulnerável, e a gente tem visto esse setor recorrer mais a, por exemplo, seguros e depender mais da sociedade para cobrir as faltas, e também que acaba fechando o mercado para esse setor, porque os mercados internacionais eles estão cada vez mais preocupados com a segurança e a proteção ambiental. Então, na verdade, o Congresso está sendo um instrumento para validar o crime e também para validar um projeto de país que não condiz com o que a gente precisa para esse novo clima. Uma informação sobre embargo remoto, eu fiz essa checagem com o departamento do IBAMA encarregado de fazer esse monitoramento por satélite. No ano passado foram quase 4.000 embargos determinados por satélite. O proprietário que precisa dar explicações sobre o que está acontecendo tem prazo de 20 dias para se manifestar. Sabe quantas respostas houve de quem ficou indignado por ter sido autuado e mereceu o embargo, e aquele embargo é injusto, não pode aplicar esse embargo porque eu estou em dia com a legislação, com o Código Florestal, com tudo? Zero questionamentos, 0 reclamações. Só para deixar claro sobre o que estamos falando. Super El Niño, Estela levantou a bola para o Besseman chutar para o gol. Nós falávamos aqui, a representatividade do agro no Congresso, portanto, não estamos generalizando a crítica ao agro, a Estela lembrou bem, setores do agro muito posicionados contra esse absurdo. O agro será um dos mais atingidos pelo Super El Niño. Temos aqui um paradoxo, esse segmento continua, portanto, posicionado no Congresso, avesso à ciência, avesso às notas técnicas, avesso, é preciso dizer, perdoem, o presidente Hugo Mota colocou em votação, sem debate nas comissões temáticas, em regime de urgência e, por vezes, por votação simbólica, porque o presidente da Câmara tem poder, e ele definiu esse rito processual a jato. Quando é que a ficha cai, que é do teu tempo esse ditado, no Congresso Nacional, para a urgência de fazermos diferente? É preciso ter claro que há um incentivo para as coisas serem ruins, como Estela e o André falaram agora. Quem está fazendo grilagem não está olhando para a taxa de retorno do que ele está fazendo, porque isso é estúpido do ponto de vista do próprio interesse, como a Estela deixou claro. Desmata a Amazônia, não vai ter água, o agrobusiness vai acabar no Centro-Oeste e no Sudeste. Permite, se tivermos um Super El Niño, não é um Super El Niño comum, é um Super El Niño com a temperatura média do planeta já quase 1,5 mais. O que nós estamos assistindo de energia do Pacífico agora nunca foi visto.
Por isso, eu mesmo sou cauteloso sobre o que vem pela frente. Pode dar muito ruim, mas podem surgir coisas novas. Nós nunca vimos. Podem ter mecanismos. Quem está por trás dessa boiada está realizando ativos, está transformando algo que pertence a nós, terras públicas, principalmente da Amazônia, ou terras reservadas para preservação pelo Código Florestal, e está tomando aquilo para se tornar uma propriedade dele. Então, ele não está de olho na taxa de retorno esse ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Ele está de olho na oportunidade de praticar um roubo contra a população brasileira e contra a União. E aí ele não vacila. Ele vai ficar rico ali na hora, vai ter uma fazenda, vai ficar mais rico, e etc. e tal. Só controle social e político por parte da cidadania será capaz de interromper esse tipo de processo. Eu vou voltar para a Estela, seguindo o roteiro. A gente tem no Brasil, digamos, alguns avanços na agenda da adaptação, posto que a crise climática já é, e a gente não pode, por exemplo, Juiz de Fora. A maior tragédia da história de Juiz de Fora aconteceu no início de 2026. 90% da população de Juiz de Fora vive em área de encosta. É a cidade mais vulnerável de Minas Gerais, que é o estado com mais municípios do Brasil. Então, a gente está falando de realidades insofismáveis. Isso é medição, o CEMADEM tem esses dados. O Brasil é um dos países, segundo alguns especialistas, mais vulneráveis do planeta. E aí eu estou devolvendo aqui para a Estela, porque o Observatório do Clima tem um protagonismo no terceiro setor, não apenas o observatório, mas nessas análises bem fundamentadas, lastreadas em estudos de satélite de campo. Qual é o nível de vulnerabilidade da gente? E, mais uma vez, trazendo para o debate sobre como a gente reduz exposição ao risco com medidas como as que estão sendo debatidas aqui por conta do metano. Qual é a urgência da gente prestar atenção na adaptação atrelada à oportunidade de negócio com metano? Nossa, pergunta difícil, mas eu acho que o Brasil entra mais vulnerável, né? Não só por conta desses projetos todos que contratam emissões futuras, então a gente está reforçando um ciclo aí que vai se prolongar no tempo, como também porque a gente está danificando e fragilizando vegetação, que é uma barreira natural. Então, a gente é uma barreira natural, seja para as fortes chuvas, seja para controle de temperatura, seja por conta dos recursos hídricos, como também a gente está fragilizando o licenciamento, como você mesmo lembrou, né, André, na abertura. Licenciamento ambiental foi destruído no ano passado, agora é basicamente uma autodeclaração, e a gente ainda tem um licenciamento especial, que também é rápido e acachapante, quando é uma obra de interesse. Tudo isso fragiliza as instituições. Agora a gente está isso fragiliza a natureza. Agora a gente está fragilizando as instituições com a questão do controle remoto, né, dos embargos remotos. E a gente tem uma população extremamente vulnerável que a gente já, como eu disse na minha primeira fala, já está sendo impactada pela mudança do clima, seja Juiz de Fora, seja Rio Grande do Sul, seja o norte com as secas, e que a gente não tem as medidas de adaptação sendo implementadas. A gente enviou uma carta para o governo perguntando da articulação, eles deram algumas respostas públicas que eles estão se articulando, mas a verdade é que isso ainda não chegou na população. Então, pergunta para quem é do Rio Grande do Sul se a crise climática já chegou, e se eles sabem qual é a próxima rota, e se os avisos chegam a tempo. Essas são medidas que a gente precisa fazer com urgência máxima, porque são as vidas da população, e geralmente uma população negra, que estão na linha de frente, estão em risco. Então, a gente está vivendo retrocesso, e a gente não está se preparando para esse novo clima. Eu vou fazer essa pergunta depois do evento, que é para lá que eu estou indo, numa área de desastres. Hoje, depois daqui. O Henrique pediu a palavra, eu queria já emendar perguntando se adaptação e metano cabem na mesma frase. Obrigado, exatamente isso que eu queria trazer, porque quando a gente fala de mitigação de metano em agricultura, agropecuária, nós estamos falando de várias práticas, por exemplo, quando você melhora a gestão do pasto através de dados satelitais, através do melhor manejo ali da propriedade, você está garantindo que o agricultor
coloque o gado no local onde o pasto está mais nutritivo. Isso é resiliência climática. Para ficar bem claro, dá esse abecedário aqui. A gente está falando de ter a concentração dos animais por hectare, que o Brasil ainda tem uma estatística ruim, porque às vezes eu vejo reportagem da máscara que colocam no boi para capturar o metano, eu falo, não é possível. O Brasil tem mais boi no pasto que brasileiro, gente. Você vai botar mais de 230 milhões de máscaras. Eu acho isso, com toda franqueza, aqui ou ali pode funcionar, mas dá o abecedário assim da captura do metano ou redução das emissões na pecuária. Perfeito. O que a gente quando a gente fala de mitigação em pecuária, por exemplo, melhorar a alimentação animal. Como é que você melhora a alimentação do gado que está solto no pasto? É difícil, mas você pode dividir a propriedade em lotes diferentes e você faz o manejo do gado. Você olha, desse período do ano o gado vai ficar aqui, você faz a rotação nos diferentes lotes. Isso é adaptação climática, porque você garante que o gado vai ter melhor alimentação fazendo esse manejo. E, ao fazer isso, você também mitiga metano, porque o gado engorda mais rápido, ele vai para o abate mais cedo, isso faz com que o quilo de carne produzido pelaquela vaca, pelo aquele boi, seja menor durante a vida dele. Então, isso é um exemplo concreto de adaptação e mitigação. Quando você cria, por exemplo, você garante que tenha árvores no pasto, você protege o gado do calor extremo. O gado, quando ele sofre calor extremo, ele fica doente. O gado doente não produz carne, ele vai emagrecer. Então, isso é resiliência climática, é saúde do animal, é mitigação de metano. Arroz, você mencionou, o Brasil é um grande produtor de arroz, só que a gente não exporta, a gente consome todo o arroz. 220 milhões de pessoas consumindo arroz. Foi um dos setores mais afetados pelas inundações. Nós, do Global Methane Hub, temos projetos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Universidade Federal de Santa Catarina, com o Ministério da Agricultura, para criar variáveis, sementes de arroz, que são melhores adaptáveis à inundação e à seca. Isso é resiliência climática, resiliência e mitigação. O setor de resíduos é a mesma coisa, várias das soluções é resiliência também. Então, quando a gente fala de mitigação de metano, a gente está falando de adaptação, de resiliência e de desenvolvimento social justo. Perfeito. Camila, a gente vive num país... Eu não tenho os dados à mão da última pesquisa que eu acessei, mas uma parcela considerável da população não faz ideia do escândalo do Banco Master. A gente vive num país em que, infelizmente, a informação relevante para a tomada de decisão do cidadão não chega num contingente numeroso de pessoas. Estamos aqui debatendo o senso de urgência para o metano. Aí eu fico pensando numa pesquisa qualitativa. A qualitativa não. A pesquisa mais barata, que é aquela... Você sabe qual é a importância do metano para o agravamento da crise climática? Então, a gente tem que... É um desafio que está colocado aqui, você vai nos ajudar agora a pensar como é que a gente populariza o tema, ou faz ele chegar aonde ele não está chegando. Bom, Trigueiro, primeiro que esse é o desafio do século. Eu queria falar duas coisas iniciais. É muito desafiador disputar a comunicação com quem tem bilhões de dólares todos os anos para investir em mídia. Não dá para você pedir para uma organização como a Gota ou como o meu instituto enfrentar uma petroleira que tem $1 bi para investir só no Brasil, tá? Em comunicação das mais variadas. Que tem estratégia de penetrar a cultura, Gente, a cultura do Brasil hoje só existe graças ao dinheiro que vem da mineração, do petróleo e etc. Não porque eles são legais, mas porque eles precisam minimamente economizar ali os impostos que eles dariam. Deixa eu usar isso aqui em lei de incentivo para melhorar a minha imagem pública. Eu não consigo disputar com isso. Então, acho que a gente tem 3 estratégias para poder fazer um enfrentamento a esse desafio de comunicação. A primeira, a gente precisa convencer a comunidade científica que simplificar a mensagem não é levar as pessoas para a desinformação. Muitas vezes, e aí eu tenho essa treta dentro do campo climático, porque, afinal de contas, a gente está num campo em que evidência é o centro da nossa conversa. Quando eu só faço uma pergunta e eu não dou uma informação completa, não é porque eu estou querendo levar a pessoa para uma informação errada, é porque eu sei que ela só tem 45 segundos de capacidade de atenção para me escutar. E se eu tentar falar para ela, o metano, caralho, a 4, ela não vai ouvir.
Eu preciso dizer para ela o seguinte: você acha que eu vou pedir para uma mãe de 4, que fica 3 horas no transporte público todos os dias, compostar? Eu não vou. A infraestrutura de compostagem tem que estar pronta para ela. Tipo, se não fizer parte da jornada de trabalho dessa mãe solo, se não fizer parte da jornada da experiência de produção do pequeno produtor, ele não vai se comprometer. Quem tem que pensar em infraestrutura é quem lucra muito mais, é quem cria infraestrutura de política pública. O segundo aspecto é, as pessoas entendem o que dói no bolso. Se eu não falar do quanto custa na economia do dia a dia para as pessoas, elas não vão entender. Todo mundo sentiu o preço do arroz depois da crise no Rio Grande do Sul. Todo mundo sentiu o preço do café, gente. Mesmo eu nem bebo café. E aí eu descobri que o Brasil tem uma reserva de café, igual a gente tem reserva de ouro, de tão importante que é o café para o Brasil e o café que a gente exporta. Então, tipo, para o brasileiro, dói quando a economia fala com ele. Será que a gente consegue? E aí eu acho que tem várias estratégias possíveis para a gente. E a gente tem trabalhado, por exemplo, com o time de sustentabilidade da Globo, ali no Menos é Mais, num lugar de falar assim, bom, o que é que a gente pode usar a potência de uma emissora que está na casa de todos os brasileiros, todos os dias, para, no mínimo, fazer as pessoas se perguntarem. E aí eu acho que tem o convite para a gente gerar mais perguntas e deixar com que as pessoas busquem a informação no segundo nível, no terceiro nível. A minha organização é uma organização que trabalha hoje, por exemplo, com criadores de conteúdo. O Brasil, não sei se vocês sabem, tem 15 milhões de criadores de conteúdo aproximadamente. Todo dia no Brasil alguém viraliza e todo dia no Brasil alguém acha que a internet é a saída para economicamente ter uma vida diferente. A Rede Globo fez com a Offerwise uma pesquisa recentemente chamada Jovens Brasileiros. E me surpreendeu, tirou uma premissa que eu tinha, que eu achava que os jovens brasileiros não têm esperança. E aí essa jovem noia que a gente tem, que é porque a gente se baseia nos jovens que a gente conhece, na nossa bolha, 67% dos jovens brasileiros acreditam que eles têm um futuro. Vocês sabem por que eles acreditam que eles têm um futuro? Não é. E eles sabem, tá, que eles têm menos dinheiro que os pais deles, que eles vão demorar mais tempo para sair de casa. Eles acreditam que eles têm um futuro porque eles têm escolha. Então, eu acho que o nosso papel como comunicador é mostrar para os brasileiros as oportunidades de escolha. Porque aí eles vão poder escolher melhor. Obrigada. Muito bom. Pode aplaudir. Seguinte, vamos fazer a rodada final, 50 segundos para cada um. Destacar o que é importante no recado que vocês vão dar, fechando o painel de abertura. O que precisa ser destacado? 50 segundinhos. De lá para cá, a Camila faz a última consideração. Vai. Para mim, voto. Eu não posso sair daqui sem falar isso. Esse ano é um ano de eleição. Eu trouxe muita coisa do Congresso. Claro que a gente tem que prestar atenção na eleição do Executivo, mas eu acho que a gente tende a minimizar o impacto da eleição do Legislativo, e a gente sabe que esse ano existe um projeto para dominar o Congresso Nacional pela extrema-direita, por esses interesses hiperrepresentados, e só a gente conseguindo votar de uma maneira que atenda a essas preocupações, é que a gente vai conseguir as políticas públicas que a Camila estava falando. Porque é isso, a dona de casa não vai pegar a bicicleta ou andar a pé se não tiver uma política que incentive isso, ou que faça a compostagem, ou que... Então, a gente precisa de um congresso, e isso em todas as esferas. Eu estou falando do Congresso Nacional, mas isso em todas as esferas. Bessemann, recado mais importante, 50 segundos. Mais importante, o que a Estela falou. O segundo mais importante, sem divergências, mas problema complexo, solução complexa. Tentar vender solução simples para problema complexo vai dar ruim. As escolhas individuais são muito importantes. Se todo mundo fizer as escolhas certas, não resolveu nem 10% do problema. Nós estamos frente a uma transformação histórica. O modo de vida do último 0,1% do Sapiens não é mais possível. Não quer dizer que vai acabar o capital, que vai acabar o dinheiro, que vai acabar nada disso, mas o nosso modo de vida baseado em apropriação do que a natureza disponibiliza para nós no planeta, como se isso fosse de graça,
acabou. Maktub, está escrito. A transformação é econômica, social e política. Agora, é passo a passo. Muito bem, muito bem. Henrique. Olha, eu acho que a mensagem principal, primeiro, concordo plenamente com os pontos, mas queria mencionar a importância da gente também entender que existem soluções, elas são complexas, é difícil a implementação, mas essa implementação já está ocorrendo, ela tem uma série de vantagens, o desafio é saber comunicar isso da maneira que as pessoas entendam os benefícios que isso vai trazer para a vida delas, e gostaria de terminar corroborando que as principais mudanças sistêmicas, elas têm que vir através da política pública. Então, o voto é muito importante, a consciência, as escolhas individuais, quando há escolhas, são importantes, mas elas antes têm que passar pela política pública, a nível internacional, a nível nacional, a nível local. A agenda de metano, as agendas de metano não são exceções a isso. Então, é muito importante que a gente entenda o problema, saiba que existem soluções, porque a gente não pode ficar paralisado frente a grave crise que nós já estamos vivendo, que vai piorar, mas é importante a gente saber que existem soluções. São complexas, mas a gente tem por onde começar e vai ter um impacto concreto se a gente levá-las a sério. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Muito bem, muito bem. Camila, 50 segundinhos, você é boa nisso. Dá o recado de 50 segundos, você é craque também. Bom, eu acho que a gente precisa falar da vida real, sabe? Todo mundo, às vezes é difícil conversar com as pessoas sobre metano, pegada de carbono e etc. Por que não conversar com as pessoas sobre a água que ela quer limpa na torneira, o ar puro que ela quer respirar? Por que não falar sobre a disponibilidade de energia? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, choveu recentemente e 2 milhões de pessoas ficaram sem energia. Todo mundo sentiu na pele a dor de estar diante da crise climática de algum momento. Então, a nossa missão é falar da vida real. A gente não precisa dar voltas na conversa. A gente pode falar do que dói no bolso, a gente pode falar do custo da água, porque, querendo ou não, milhões de brasileiros ainda não têm acesso nem a saneamento básico. Então, eu acho que para a gente enfrentar esse problema, é a gente tocar naquilo que as pessoas conseguem entender, sem precisar complexificar. A gente leva complexidade para quem está a fim de falar da complexidade. Maravilha. Muito bem. Então, para resumir a importância da comunicação engajada nesse tema, das mais variadas formas, temos aqui, é hora de eu chamar um vídeo de 30 segundos que tenta, resumidamente, dar o recado. Vamos ver? Nossa campanha aí para vocês. Só uma fofoquinha, eu estive nesse estádio do MetLife, Nova Jersey, que terá o jogo de abertura e o jogo final da Copa. É um forno, as cercanias não têm sombreamento. A final da Copa, Deus queira que haja condições para os jogadores, que não haja sol nem muito calor, porque vai ser no verão, porque aquele estádio não favorece o melhor desempenho esportivo. Ele não foi adaptado para a crise climática. Só para dar esse recado. Eu estive lá, eu estou falando em primeira pessoa. Muito bem. Encerrando aqui os trabalhos, vou fazer um breve resumo. Já estou pedindo desculpas a eles, que eu não vou conseguir resumir tudo, mas está na minha demanda. Eu achei muito rica a experiência de fazer essa mediação de verdade. Conheço o trabalho deles. De lá para cá, novamente, a Estela mostrando a nossa perplexidade e indignação em relação ao Congresso, que não representa o que o Brasil tem de melhor na ciência e na proposição de geração de emprego e renda e riqueza da forma mais sustentável, ética e condizente com a Constituição no seu artigo 225, que não coloca como alternativa, opção para governos e sociedade proteger o patrimônio socioambiental do Brasil. Não é uma opção. E o conflito de interesses que fere o regimento do Congresso, que é outro capítulo. O Bessemann, como sempre, nos traz aqui luz, o amparo da boa ciência, os marcos que vão assinalando
rotas sombrias se não fizermos o dever de casa. O tempo urge, a questão do tempo permeou o debate aqui. É hora de fazer, é hora de agir, a gente precisa fazer a diferença. O Super El Niño, como mais um, não será o último, recado claro do que significa o preço da inação, o custo da inação, que é uma expressão que o Bessman também gosta de usar para falar, você não quer gastar agora? Ok, vai gastar mais depois, com perdas e danos de vidas e patrimônio. O Henrique trouxe todo o conhecimento dele para demonstrar a pertinência do debate sobre colocar na frente da fila, mas sem prejuízo das outras demandas, políticas públicas que tornem as emissões de metano, particularmente no Brasil, mas não apenas, a bola da vez. Quer dizer, a gente desacelerar a crise climática pelas razões que ele explicou muito bem, seja no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos urbanos, seja a pecuária. Resíduo sólido urbano, produção de combustível, de gás e compostagem. Dá para fazer, tem que ser feito. E a gente ganha quando se faz isso. A Camila trouxe, ela chamou do maior desafio de todos, na área da comunicação, eu vou com você. Democracia é panela de pressão, a sociedade precisa estar informada para se mobilizar e eleger suas prioridades na tomada de decisão. A informação tem um papel crucial nisso, mas o Brasil não é o único país, mas a gente está falando do nosso país. Nós temos uma legião de pessoas dispersas, distraídas ou alienadas. Quanto mais tempo de tela, me permitam dizer, mais, eu diria, você está distante de uma realidade sensorial que nos acua, nos amedronta. E isso também nos torna um país onde um engajamento político, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando do ser humano como um ser político. Quando você reclama do preço do pão, você está fazendo política. Quando você diz, nossa, estão explorando os entregadores de delivery, o pessoal, isso é política. Falar de sobrevivência num mundo que experimenta a maior crise ambiental e climática da história por conta da gente, porque essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA, isso é fazer política. Mas, para fazer política, tem que mobilizar. Esse evento mobiliza, ele engaja, e ele traz reflexões pertinentes e urgentes para a gente sair da zona de conforto, sair do quadradinho, fazendo mais e melhor. Ótimo evento para todos, estão abertos os trabalhos.